temos aqui quase 70 pessoas numa sexta-feira, 5 horas da tarde, dá uma clareza do tamanho da importância do projeto. A gente sabe que estamos tomando tempo entre o trabalho e a felicidade do final de semana, então a gente vai tentar ser o mais objetivo possível aqui. Essa é uma reunião conjunta entre duas das nossas comunidades, nossa comunidade da COJUR, de juristas e turma societária, e a turma de RIG. Eu pedi essa reunião e acho importantíssimo que a gente fizesse ela, porque a velocidade das coisas está tamanha que eu tenho certeza que a gente não conseguiu comunicar tudo o que foi feito sequer essa semana, em todos o que foi feito e o que a gente está pretendendo fazer. Então, a minha proposta aqui de organização para a gente é que a gente contar um pouquinho de como foi essa semana, de que a gente já fez. Aí a Fernanda fala um pouquinho de alinhamento, especialmente o pessoal da CRIG, que não está no tema, mas aí, Fernanda, a gente precisa ser bem rapidinho, porque o que eu queria aqui, pessoal, principalmente me parece ser o objetivo é alinhar informações do que nós estamos fazendo, e sei que vários de vocês estão também tomando as iniciativas, então eu queria ouvir um pouco das visões de vocês, das conversas que vocês estão fazendo. A gente teve milhões de ligações essa semana sobre esse assunto. Então, acho que... bom, deixa eu começar aqui um pouco avisando só do que aconteceu esta semana. Nesta segunda-feira, a gente teve uma reunião com o Marcos Pinto, com uma agenda mais ampla, que, claro, incluiu o 2925. A gente foi falar, além do projeto, sobre a pauta da nova agenda de reformas econômicas, né, o antigo IMK. A gente fechou algumas linhas de ação, especialmente a incorporação de empresas menores no mercado de capital, uma conversa sobre o conselhinho, todos eles assuntos construtivos. Assim, um detalhe muito importante que eu preciso falar. Temos aqui, pessoal, só temos essa reunião estratégica, ela não pode, peço que não haja referências externas para ela, porque aqui tem que ser um espaço para a gente discutir abertamente todas as informações. Então, nós estamos gravando, mas isso é apenas para registro interno. Eu gostaria de pedir que nenhuma informação fosse passada, a não ser para os times internos de vocês que estão diretamente envolvidos nesse assunto, porque aqui vão, lógico, todas as informações do que a gente está fazendo e fez essa semana. Então, nós tivemos, iniciando essa semana, uma reunião com o Marcos Pinto. A gente foi um grupo menor, foi a Nair, que era a nossa líder, e o Flá, técnicos, né, nessa discussão. Não foi uma reunião fácil, tá? A ideia era fazer uma pequena aproximação entre as nossas visões, pelo menos até este momento, entre da Braskem e o deles, entender um pouco do argumento deles. Antes mesmo disso, na semana ainda, nós tivemos uma reunião na Casa Civil pedindo a retirada da audiência. Depois nós tivemos várias reuniões com algumas frentes parlamentares aqui em Brasília que já estão se posicionando a favor da retirada da urgência. Então, nesse momento, o nosso papel tem sido principalmente fazer reuniões preliminares com outros agentes políticos, e nossa posição até agora tem sido: não dá para discutir isto em urgência constitucional, porque isso significará que, a partir do dia 8 de novembro, daqui a 12 dias, 13 dias, isto começa a trancar a pauta, tá? Nós então tivemos reuniões com o CNI, eu conversei com outras entidades no mercado, falei com a MEC, falamos com o pessoal das XP e as outras, na verdade, agentes intermediários de mercado, falamos com as frentes parlamentares, falamos com o Marcos Pinto, falamos com a Casa Civil, e em todos esses casos, o que a gente tem se restringido nesse momento é uma posição ainda tecnicamente preliminar, dizendo: não está bom, não gostamos, mas podemos entender mais, podemos discutir mais. Isso significa, em primeiro lugar, a queda da urgência. Isso já tem dado alguns resultados. Se vocês observarem, já houve um pedido de diversas lideranças da Câmara. Isso não foram só nós que pedimos, tá? Eu sei que várias empresas da nossa comunidade aqui também fizeram uma ação muito efetiva, ótimo. Então, o presidente Lira já pediu, isso foi levado à reunião de líderes na Câmara, o pedido para que fosse retirada a urgência. Lira já verbalizou, e a notícia que a gente tem de dentro do governo, inclusive, é que a urgência deve realmente cair. Isso é nuvem, tá, gente? Pode mudar de novo, mas o núcleo do governo, de fato, percebeu que o tema está imaturo,
e a nossa ação de mostrar que ele está imaturo e que está longe de ser um consenso sedimentado está funcionando. Mas isso, claro, ainda tem... Isso, enquanto não estiver no papel, não está resolvido. Então, nós fizemos houve várias reuniões técnicas da COJUR. Então, eu queria aqui, Fernanda, eu acho que vale a pena, rapidamente, você passar os principais pontos do 29 e 25, e aí eu abriria a palavra para toda a nossa equipe aqui dizer quais são eu acho que tem 2 perguntas que a gente precisa fazer. Eu quero saber o que vocês falaram, que merece ser compartilhado, o que vocês fizeram, quais são as visões que vocês estão tendo até agora e o que vocês acham que nós já deveríamos fazer. Eu já tenho um pré-plano aqui, tá? E aí eu queria enriquecer este plano com as sugestões que vocês forem trazendo. Mas antes disso, queria, Fernanda, que você fizesse um rápido alinhamento sobre o que se trata o 2925, porque eu sei que tem gente que está muito profundo e outros estão menos profundos nesse assunto. Por favor, está com você. Tá, eu vou ser bem breve aqui, tá, gente? Essa semana foi bem agitada aí, que nem o Pablo mencionou, a gente trabalhou bastante nesse tema. A gente teve essa reunião com o Marcos Pinto na segunda-feira, que nem ele mencionou. A gente levou, né, principalmente o pedido para retirada de urgência, com o argumento de que o tema precisava ser mais debatido, né, no mercado. Os outros pontos também que a gente abordou e que são os pontos principais, a Nair, que está aqui também, se quiser fazer as observações, né, fica à vontade também, mas com referência, né, à questão da exoneração, né, com referência também ao percentual para entrada, para ingresso da ação, né, que conforme ele traz, é o percentual de 2,5%, aliás, 2,5% de percentual, e a gente já tinha debatido esse percentual no âmbito do MK, naquele anteprojeto de lei que falava, né, da class arbitration. E o nosso argumento é que o percentual é muito baixo, tem que ser um percentual maior, que pelo menos nos parâmetros de 5%, né, que nem já é previsto para outras solicitações, como solicitações de documentos. A gente também falou da questão da sucumbência, né, do valor também do prêmio de 20%, né, que está sendo trazido no SPEL, que é um valor também que a gente acha que tem que ser mais baixo. A gente também traz a questão da legitimidade para a corporação, né, para evitar, né, afastar essas associações, né, que trazem, né, que entram com esse tipo de ingresso de ação, né, aumentando aí o litígio de forma oportunista. E que mais? Mas acho que são esses pontos. Nair, se você quiser fazer o complemento também, mais especificamente com relação à exoneração, né, a questão também da transação, fica à vontade. A gente fala, boa tarde a todos. A gente também falou que esse projeto ele subverte a lógica da nossa legislação societária, onde você tem os administradores, controladores recompondo os danos à companhia, eles recompõem a companhia e isso indiretamente recompõe toda a comunidade de acionistas e não você fazê-los indenizar externamente, além dessa obrigação que ainda permanece, eles têm que indenizar o mercado. Tem o conceito de investidor, né? O que é isso? Não é nem acionista, pode ser, mas mais que acionista, pode ser titular de aluguel de ações, desse tipo de coisa. Também questionamos a gente questiona essa ampliação excessiva, questiona a questão do opt-in, opt-out, deveria ser opt-in, tipo, o investidor, o acionista, pede para entrar e não automaticamente. A gente falou que é óbvio, todo mundo sabe que o administrador não tem condições de arcar com esse tipo de despesa. No final do dia, essa despesa vai voltar para a companhia, então não fica de pé. Também não fica de pé o tratamento dado no contexto das ofertas, do tamanho da responsabilidade para o ofertante não controlador e para os coordenadores. Isso não se compatibiliza com o tratamento atual na resolução 160, como era na 400,
Enfim, eu acho a questão da arbitragem, né, da publicidade, Eu discordo. falamos bastante que não vai, é um desserviço ao processo todo. Na verdade, a gente já tem uma ampliação da publicidade dada ali na Resolução 80, então a gente entende que é absolutamente desnecessário, assim como também dá poder regulatório para a CVM regular esse tipo de coisa, ela não é a entidade adequada para isso. Então, enfim, a gente também falou da questão do excesso, né? Dos poderes da CVM naquele momento de fazer as buscas e apreensões em loco, que deveria haver algum critério de razoabilidade, alguma decisão prévia, alguma coisa para não ficar um caminho aí para ter ações midiáticas, né? Eu acho que é isso. Pode, É, Fernando, eu pode acho que prosseguir. eu acho que são esses três principais pontos, né? A questão da arbitragem, a questão da legitimidade e a questão do percentual, né? Então, assim, a gente teve essa reunião, que nem o Pablo mencionou, depois a gente também é, falou com o professor Nelson Weiser, que, né, ele vai fazer uma estratégia aí técnica para nós. Combinamos com ele de fazer um parecer e também de trabalharmos, né, Pablo, num texto com uma emenda SPL, tá? A gente mobilizou aí em tempo recorde as companhias, tá, que estão no GP, justamente para fazer o rateio, né, desse parecer, do valor desse parecer. A gente conseguiu fazer isso com muita Vale a pena o celeridade. agradecimento. Foram 15 A companhias que nos ajudaram a 15 contratar isso, tá? companhias. Em tempo recorde, ele já É, está trabalhando. ele já está trabalhando, então a gente está muito feliz e agradece então essas companhias, e a gente tá se mobilizando aí na parte técnica para a gente poder ter esse subsídio o quanto antes, tá? Antes da queda, do prazo aí, né, do 8 de setembro, que nem o Pablo bem mencionou. Paralelamente, o Pablo, né, pessoalmente, está no esforço, né, Pablo, contínuo aí no Congresso para trabalhar esse requerimento de urgência, que já é uma vitória para a gente, né, Pablo? E a gente vai posicionando vocês. Eu sei que todo mundo está afoito, né, com esse trabalho nosso aí, mas a gente tem trabalhado bastante intensamente nessa pauta. É Então, isso, assim, eu Pablo. acho que perfeito, Fernando. Eu acho que eu vou pedir se o Hugo tem alguma palavra, mas o que a gente está fazendo agora? A gente já tem a gente já tá colocando essa matéria na imprensa. Vocês devem ter visto algumas dessa discussão aparecendo já no Valor, na Folha e no Estadão. A gente vai continuar estimulando matéria sobre este mesmo assunto. A gente, uma nota paralela a isso, há uma lista de prioridades muito longa hoje no Congresso para votação de plenário. Então, isso é uma coisa que aumenta a pressão para a queda da urgência, né? Porque tem muita coisa querendo pronta para ser votada. Hugo, você tem algum comentário aqui antes da gente abrir para os nossos colegas para ouvir todo mundo? Não? Claro. O meu comentário é justamente esse, tá? Na coletiva de imprensa que o presidente Lira deu ontem, acho que o primeiro tema foi justamente uma fala sobre a necessidade de queda da urgência, da retirada da urgência sobre esse projeto da arbitragem, pela polêmica que existe e como já existiu em outros projetos, inclusive do ano passado, que tramitava ali na CCJ. Acho que o Congresso e o setor produtivo tem visto com dificuldade alterações nesse sentido. E além disso, tá, antes da coletiva do Lira, teve uma coletiva do líder do governo também, e ambos falaram sobre uma lista de prioridades que ensejariam na pauta macroeconômica, justamente para viabilizar o aumento da arrecadação e ajudar ali o governo com a meta fiscal. Em relação a esses temas, a gente tem, acho que vale a pena falar rapidamente. A gente tem tanto uma reviravolta em relação às medidas provisórias que foram enviadas lá para a tributação de offshores, que um acordo que foi viabilizado para poder aprovar a medida provisória do salário mínimo, e depois a apresentação de um projeto de lei que vai tratar da tributação dos fundos, a tributação de offshores e também a nossa expectativa em relação ao JCP, que vem por Vem aí, junto, né? que Vem vem junto. junto, Pode. justamente. E
E, além disso, também aquele projeto que trata da tributação de apostas esportivas, que é uma outra fonte de receita que o governo está enxergando. O Desenrola, que também é uma bandeira forte ali do Ministério da Fazenda. Então, a gente vê a pauta ainda muito é, tumultuada e olhando para o contexto do Congresso Nacional para a semana que vem, a gente acredita que levando esses insights aí, esses pontos para os parlamentares, principalmente para alguns líderes que têm mais peso, a gente conseguiria demover o governo, como já tem sido estimulado, em manter a urgência. Pessoal, aqui eu queria passar, então, eu acho que vale a pena eu queria ouvir vocês, tá? Então, eu acho que o que importa aqui é nós estamos em altíssima velocidade nisso, já temos alguma produção técnica e agora conseguimos um reforço muito grande, dado o apoio que a gente recebeu de quase 15 companhias, foi um recorde, né? Fernanda conseguiu aí mobilizar 15. Isso não vai ser um primeiro passo, não será o último passo, a gente vai precisar de mais recursos para essa batalha, mas já tivemos realmente um grande apoio de vocês. Nessa semana, o que a gente estava para a próxima, imaginando, é reforçar a ação da imprensa, ligar com os líderes, seja do governo, SRI, Casa Civil, e aumentar o apoio em grandes linhas, tá? Eu tenho mais detalhado aqui, aumentar o leque de apoio em outras organizações empresariais, no que eu também quero pedir a ajuda de vocês. Todos vocês aí têm vários braços associativos, né, os setoriais. A CNI já está bastante engajada e foram muito solícitos, estão na linha de frente com a gente, mas a gente precisa engajar outras, FEBRABAN, a gente precisa, enfim, todas as setoriais. Então, eu queria abrir a palavra para vocês para três coisas. Um pouco, queria ouvir a opinião técnica de vocês sobre o quanto que isso deve, se nosso posicionamento até agora está indo no caminho certo. Queria ver o que vocês estão fazendo. Eu sei que várias empresas estão falando, que ligaram para a gente aqui, dizendo o que já estavam fazendo, mas também queria ouvir sugestões de vocês sobre ações específicas que a gente poderia tomar nesse curtíssimo prazo, considerando o prazo da data fatal aí do dia 8. Pode ser assim? Pablo, acho E que eu vale já... só mencionar que o Secov, São Paulo, já também entrou em contato com a posição Legal, muito alinhada com a gente, tá? Só para fazer o legal. registro. Pessoal, está com vocês as palavras aí. Então, o posicionamento é esse, o que a gente tem que prestar atenção, o que vocês fizeram, o que a gente tem que fazer. Sim, Manda, sim, Breno. sei. Boa tarde, Pablo. E falo aqui porque eu vou ter que sair daqui a alguns minutos, mas assim, queria agradecer o trabalho. Eu acho que rapidamente teve aí uma mobilização muito grande. Acho que muitas empresas ajudaram, como você disse. Eu acho que o trabalho está certo. Eu acho que o que a gente ouve e ouço em vários outros locais e de diversas pessoas, inclusive dentro do governo, corrobora tudo que vocês comentam. Ou seja, deve ser assim mesmo. A urgência vai ter uma força contra a urgência interna lá, né? E, e assim por diante. Eu acho dois pontos. Eu acho que a gente já poderia começar a pensar, e aí eu acho que o trabalho de vocês junto ao Nelson, Isaac, e talvez um núcleo que possa trabalhar sobre isso, em uma proposta alternativa. Porque, assim, no primeiro momento, o ataque é sobre a urgência, o ataque é sobre as críticas, etc. Mas me dá a impressão, assim, esse projeto ele não tem uma integralidade de coisas ruins. Então, talvez a gente pudesse pensar, com vagar, numa proposta. Claro que a proposta vai, na minha visão, pelo menos, envolveria quais artigos e condições de inovações são positivas, ou pelo menos são aceitáveis, quais têm que se adaptar e quais têm que ser excluídas. Então, porque aí não é um ataque integral. Eu acho que valeria a pena, e não estou sugerindo que a gente tenha que avançar nesse contexto agora, mas eu acho que deveria se preparar alguma coisa assim, porque é uma saída que talvez o próprio secretário busque, uma saída honrosa, quer dizer, no final das contas não é binário, não é todo bom, também não é todo ruim, e uma proposta, eu acho que a gente deveria pensar naquilo que deve ser mantido, naquilo que tem que ser alterado da redação, quer dizer, o conceito está certo, mas, enfim, se forçou muito a mão, e de repente pode, acho eu, entendo, né? Tem capítulos ali, quer dizer, tem
tem inovações que têm que ser excluídas, porque são inovações equivocadas. Então, esse seria um comentário que eu queria fazer aqui. Eu acho que não é urgente, mas eu acho que vale a pena a gente já deixar na agenda. E o outro seria, aqui talvez falo de forma um pouco egoísta, estando nesse grupo de empresas que participaram do rateio, eu acho que se puder existir espaço para a conversa de quem está no rateio, para conversas com o próprio Nelson também, para participar desse debate, eu acho que é bastante legítimo e seria bastante produtivo também. Então, Perfeito, Breno. Acho que a gente pode fazer, acho que a gente pode fazer aqui. A gente tem feito uma estratégia aqui que eu acho legal. A gente tem um grupo maior, como este daqui, que a gente discute as estratégias, mas em geral a gente forma um grupo menor de redação, que é a turma que vai estar realmente ali virando cimento, vamos dizer, né? E queria te agradecer. Você teve um apoio muito importante para a gente essa semana aí. Então, vamos trabalhar nisso, né, Breno? E inclusive nessa reunião com o Nelson, porque os prazos são muito curtos, né? Perfeito, Breno. Obrigado, viu, de Breno? acordo, de acordo. É uma dúvida, eu acho que entrou alguém de RI aqui, deve. O dia 8, prazo curto, porque não tem relator ainda, né? Ou seja, Não. o que Tem, é o tem dia 8 e uma. prazo curto? Que agora, de verdade, desculpa a ignorância, talvez eu tenha perdido alguma coisa, Porque é o eu cheguei seguinte, um pouco Breno, mais tarde. essa é uma coisa assim, dessas difíceis de. O parlamento tem algumas nuances, assim, né? Essa distribuição, em geral, é automática, tá? Um procedimento burocrático. Entra na Secretaria-Geral, ela discute, olha, vai para tais ou quais comissões, e aí ela passa a ter um processo de relator e votação em cada uma da reunião. Essa SPL não foi nem distribuído ainda, então a gente não sabe se é uma comissão especial, não sabe nada, nem para plenário. Mas isso também pode mudar, assim, desse jeito, sabe? Então, na distribuição. É, É, o negócio é que, a partir do dia 8, ela passa a travar, mesmo que não tenha passado por nenhuma comissão, a pauta do plenário. Então, nada pode ser mesmo se votado, a porque não ser. é só a minha dúvida, porque aí, eu não sei, eu acho que não sei, Nath, o Fabiano tem, eu entendi que precisa ter um relator para trancar ou não. Não, não, Não? essa é uma discussão que aconteceu recentemente, a gente estava se discutindo se distribuição era necessária ou não. Todos os agentes que a gente está conversando até agora consideram o seguinte: olha, quanto o prazo, distribuiu, não tem relator, não importa, tranca o Bom, prazo. então tá. E que eu Não não estava precisa ter entendendo, que para mim Mas é relator, uma houve não. dúvida novidade sobre isso. isso, Eu houve entendi muita que dúvida tinha. sobre isso, tá? Houve muito Não precisa ter debate. relator. Tá? Isso é texto É, constitucional, tá, pessoal? Artigo 64, parágrafos seguintes. Texto constitucional tá lá, o parágrafo primeiro e seguinte já falam disso, tá? Prerrogativa do Executivo. Breno, bom, boa tarde a todos, desculpa interromper aqui, Fabiano, tudo bem, Pablo? Boa tarde. Breno, o ponto é assim, né, desde o Lira ter assumido a primeira presidência dele, o regimento interno da Câmara, ele vem tendo interpretações diferenciadas, eu diria. criativas, vamos E dizer assim. criativas, talvez seja a palavra mais precisa. E ele comanda, né? Todo mundo sabe, a Câmara com mão de ferro. Então, assim, no fim, e esse acho que é o grande desafio, sabe? As sinalizações dessa semana foram muito boas, eu acho, né? Acho que sinal de que o trabalho de todos aqui e de outros que não estão aqui, evidentemente, né? O próprio Pablo já citou a CNI, talvez estejam dando algum resultado. O ponto é que a gente não tem garantia de nada, né? Essa é a verdade, né? E por isso a necessidade, inclusive, do que você mencionou há pouco, e eu peço desculpa que eu entrei atrasado na reunião, não ouvi os comentários anteriores, mas assim, até do que você mencionou há pouco, né, Breno, da necessidade da gente ter claro e o mais alinhado possível, né, quais são os pontos aceitáveis, os inaceitáveis e aqueles neutros, porque daqui a pouco a gente pode se deparar com uma situação que um relator é nomeado hoje, amanhã ele apresenta um relatório, e se a gente não conseguir reagir nesse curtíssimo espaço de tempo, o trator atropela todo mundo. Então é um Não, pouco, tranquilo, esse é o nosso Fabiano. desafio, né? Então Não, acho isso eu que, não, entendi. eu só estou reforçando o seu ponto, né? Acho que é a necessidade da gente trabalhar os pontos do Não, PL isso sim, mas a minha rapidamente. dúvida é técnica aqui, desculpa, eu não quero comentar com o grupo, mas a minha dúvida é técnica. E esse tema tranca a pauta mesmo sem relator. É só Tranca. uma coisa, tranca, mesmo sem relator. Sim, Tranca. sim. Tá, ok. Então, Cantarino, manda bom, brasa. obrigado. O Pablo, estou entendendo que a gente vai trabalhar aí, quer dizer, a primeira frente aí vai ser realmente trabalhar para retirar da urgência, né? E aí eu pergunto o seguinte, vamos dizer que, entrando no que o pessoal discutiu aqui, questão de relatoria, né? O grupo tem interesse em trabalhar a relatoria desse negócio?
Essa é uma das atividades que eu estava prevendo para a semana que vem, sabe, Cantarino? A gente tentar identificar alguns campeões, seja nas comissões onde isso provavelmente passaria, eu apostaria muito na CEDEX, ou a gente também trabalhar no plenário, ainda que a relatoria do plenário seja do Lira, então mais complexo. Mas essa é uma das atividades que eu previ para a semana que vem, quer dizer, e aí eu acho que vale a pena se todo mundo pensar em nomes aqui de parlamentares que sejam capazes, inclusive, de compreender as nuances desse assunto. É um assunto muito difícil de explicar para parlamentar, gente. Então, se vocês tiverem nome, Catarina, vocês... Te mando alguns nomes aí hoje ainda, tá? Beleza. Manda alguns nomes aí. Beleza. E lembrando, né, Pablo, esse GT que a gente tem, né, as empresas que ainda não estão participando, fiquem à vontade, podem me procurar para poder participar aqui, tá? A gente está Fernanda, acho que você fazendo essa podia fazer aqui... movimentação. Esse é um grupo, a gente sempre tem esse grupo aqui que a gente faz aqui, que a gente decide estratégia, mas tem um grupo que mete a mão, vai virar, né, fazer a construir a Isso, parede mesmo. exatamente. Então, eu acho que talvez, Fernanda, vale a pena você colocar o link aqui, para quem quiser, e aí aí é assunto profundo, para quem quiser participar desse grupo de formulação propriamente dito, entendeu? Então, se você pegar lá no WhatsApp, colocar o link aqui para quem quiser participar. Até para não, senão se a gente for falar tudo nos dois grupos grandes, a gente vai atolar, não vai Exatamente. conseguir ler mais nada, né? Não vai conseguir ler, ninguém consegue ler nada. Eu vou fazer agora, gente, aqui um grupo e vou colocar aqui, tá, o link no chat. Aí vocês vão entrando. Eu acho que vale a pena falar que a gente tem aquela posição que foi circulada para todos, que é uma posição preliminar, tá? Que fala justamente da questão da urgência. E aí, em breve, a gente vai ter uma outra posição que vai falar ponto a ponto ali do que a gente está atacando, como a Fernanda explicou. Exato. Isso dentro do grupo de formulação. Eu acho que é só bom Inclusive, que construções esclarecer. são possíveis, né? Se forem possíveis construções, como o Breno falou aqui. Quer dizer, quais construções são possíveis? É uma posição de fechamento contrário definitivo? Ou é uma posição que, olha, dá para melhorar aqui? Ou os dois, né? A gente tem que ter uma posição para ser contra e outra que, né, que a gente vai, de acordo com a oportunidade, evoluir, né? Pablo, Eu acho que desculpa, Fernanda, pode falar. não, só esclarecendo, porque acho que algumas pessoas me perguntaram também sobre isso. A gente rodou, que nem o Hugo mencionou, dois documentos até agora, tá? Uma nota técnica institucional, que era um overview dos principais pontos, acho que todo mundo percebeu, né? E depois a gente rodou um consolidado com as contribuições. Aquele documento, na verdade, era só um compilado mesmo de todas as contribuições que a gente recebeu até agora. A carta, que nem o Pablo mencionou, né, toda essa estratégia, a gente ainda, né, vai construir aí nesse GT que a gente está constituindo, tá? Que eu vou colocar o link em breve aqui para vocês no chat. Pode falar, Catarina. Catarina. Não, eu só queria fazer uma provocação aqui. É o seguinte, a gente tem visto que, até comentei isso aí com o pessoal aí, um pouco mais cedo, né, que aquela CPI da Americanas tem a ver, né, está interligada com esse tema, né, aí diretamente, né, vamos falar assim até. Mas tem uma CPI que não tem dado nada, né, assim, não sei se vocês têm acompanhado aí, mas de qualquer forma, eu acho que a gente precisa colocar sempre o radar alerta nesse processo aí, para a gente ter, né, para a gente não fazer com que essas nossas movimentações, principalmente no Congresso, não deem um alarme para que essa CPI pegue esse projeto como um produto, tá, gente? Então, assim, eu acho que a gente Na verdade, precisava Catarina, ter isso esse é uma cuidado. coisa... É um cuidado que a gente tem que ter, difícil prever, mas eu estou levantando aqui para a gente colocar no radar aí, tá? Eu acho, Catarina, isso é uma coisa importante, eu acho que vale para todo mundo aqui. A Braskem naturalmente não tem nenhum papel a cumprir na CPI, porque é uma investigação de caso, mas toda CPI, ao final, tem um relatório em que ela encaminha, e aí ela pode ser muito construtiva ou destrutiva, em que ela encaminha soluções estruturais. Existem bons casos de CPIs que levaram a mudanças de políticas públicas, tá? Então, nós temos acompanhado, claro, que a distância, né, porque a medida a Americanas era a nossa associada, mas saiu, infelizmente, eu espero que volte o mais cedo possível, mas mais do que isso, vai chegar uma hora que a gente vai ter que participar desse debate, porque quando acabar a investigação sobre o caso vai ensejar discussões sobre mudanças estruturais. E aí a gente precisa estar preparado para que isso reflita realmente mudanças e não retrocessos, né? Então, essa é uma coisa que a gente está acompanhando há muito tempo já, tá, Cantarina? Claro que a distância, porque não nos cabe nada na investigação estricto sensu. Ainda que o pior, o pano de fundo é ruim, mas a preocupação é que isso resvale em casuísmo, né? Porque o que também seria muito grave.
Eu tô colocando a questão do casuísmo, eles pegarem esse projeto aí como, sei lá, como produto, pô, o produtinho aqui da CPI, pô, ganha mais força, né? Beleza, obrigado. Fabiano, Oi, Pablo. É, é, tentando responder um pouco da provocação que você fez, Pablo, aí, logo que eu entrei, se eu entendi bem, eu vejo da seguinte forma, eu acho que a gente necessita ainda, durante a semana que vem, seguir nessa iniciativa de mobilizar interlocutores, líderes, vice-líderes e principalmente aqueles mais próximos ao Lira, no sentido de fato, né, que a urgência siga aí na tentativa de derrubar, porque no fim essa prerrogativa, como já foi dito aqui, só cabe ao Poder Executivo, né, ninguém mais tem condição de retirar a urgência. Então acho que esse para mim é de fato a maior prioridade nossa, né, daqui para a próxima semana. E aí, Pablo, acho que esses diálogos já vão nos ajudar até a mapear alguns atores como potenciais relatores, né? Seja de plenário ou de comissões, enfim, e etc. Porque a gente começa a sentir um pouco a visão, né, com quem, enfim, todos aqui, a própria Braskem e tal, CNI, etc., é, conversarem, né? Então, eu priorizaria bastante isso. Acho que em paralelo esse trabalho que você mencionou, Pablo, né, digamos assim, da parte aí de formulação, né, do que seria o inaceitável, aceitável, etc. Já tem, pelo que eu entendi, que a Fernanda relatou, né, uma primeira passado, talvez trabalhar um pouco mais. E aí, Hugo, eu até pegando o ponto da nota institucional, a gente fez algumas sugestões, eu só queria entender se a ideia é rodar uma nova nota institucional, uma V2, V3, eu não sei que versão a gente está, no grupo da CRI, enfim, para a gente poder dar uma olhada nela, eventualmente dar algum pitaco adicional, se for o caso. E do nosso lado, para finalizar aqui, que foi uma questão que você trouxe de mobilizar outras entidades que a gente está, a gente já vem fazendo isso. Hoje mesmo, eu fiz o follow-up com uma delas e já tive o go-ahead de um apoio ao que a gente conseguir produzir aqui como grupo, junto com o CNI e outros, né? Ou seja, o que eles precisam é ter um documento XPTO e já estariam dispostos a colocar logo lá, enfim, a começar a colocar no pitch também uma defesa da posição que a gente vier a definir aqui, tá bom? Então é isso. Fabiano, eu acho que assim, eu acho que vale a pena suas contribuições, sim. Que eu estava pensando, Hugo, aqui a gente mandar logo na semana que vem 2 produtos para vocês, e claro que isso tem sempre uma construção, né? Isso vai dinâmico. Primeiro é um talking points para todo mundo ter o mesmo discurso alinhado, né? Porque todo mundo tem interlocução toda hora. Quais são as falas para a gente possa ter um alinhamento de falas e um documento, aquele mesmo documento, Fabiano, com melhorias que forem necessárias, para que a gente possa panfletar. Então, falas e um documento que vai evoluindo, tá? Já temos uma V2, vamos para V3, 4 ou quantas vezes forem necessárias. Certo, Hugo? Podemos preparar isso, Hugo? Claro, com certeza. A gente já inclusive, tem um rascunho aqui para a gente trabalhar. Já comecei. Turma, está com vocês. Mais alguma coisa? O que vocês acham? Rafael, Ianaê, vamos lá, me ajudem aqui. Carolina. Pô, daqui, Pablo, na verdade, só para dizer que a gente está confortável aí com os assuntos que estão tomando. Eu até só abri a voz para falar que eu mesmo não fiz muita coisa. Para falar que eu não fiz nada, eu falei com o pessoal da Frente do Livre Mercado, que eu acho que pode ajudar aí vocês. A gente tem até um almoço com o presidente da Frente semana que vem, posso pautar isso lá com ele. Mas me guia Eles aí já se até precisa de lançaram a mais nota, viu, coisa. Luquinho? Pô, Eles já até lançaram. Valeu, a sua fala valeu. tá, nem vou colocar isso na minha conta não, mas a gente tinha conversado um pouquinho com eles lá. A gente está confortável, acho que eu tinha um outro ponto aqui que eu ia falar, mas o colega anteriormente falou ali que era a gente conseguir ser propositivo no passo à frente, né? Eu sei que a questão da urgência agora é bem grande, mas se a gente conseguir construir alguma coisa para frente, talvez ajude, que é um tema, tem suas delicadezas, né? Vamos dizer assim. Acho que era só o único apontamento que eu tinha. Demande aqui um pouco quem vocês acham que a gente deva falar, ou na hora de pensar em relator, que a gente tenta ajudar com o braço também. Fechado, turma. Mais alguém? Mas eu acho que está todo mundo mais tranquilo, está tranquilo com esses encaminhamentos até agora, né? Se alguém tiver conta, por favor, manifeste-se. Gente, então, Só olha, uma é isso. observação, Pablo, só uma Por favor, Naí. observação aqui em linha com parte aí dos comentários feitos.
pelo Breno, agora pelo Rafael, o que a gente discutiu até agora, com o Pablo, com todo mundo aqui e com as companhias, é que, em princípio, o melhor dos mundos é que o PL ele desaparecesse. Na verdade, na nossa visão, ele não tem mérito. Além de não ter mérito, ele não tem origem, né? Porque ele veio, em tese, ele veio por conta de uma pesquisa da OCDE, veio através daquele Doing Business, onde houve um diagnóstico que a gente tinha um problema no enforcement privado. E, na realidade, os critérios de pesquisa foram identificados depois de feita a pesquisa como equivocados, foram recolhidos para serem reapresentados e a pesquisa ser refeita. Nesse meio tempo, houve um evento de corrupção no Doing Business, ele foi recolhido por completo. Só que isso tomou vida própria. E houve um diagnóstico assim, olha, no mundo inteiro, o tal é o percentual para você entrar com a ação. Então, no Brasil deveria ser também. Só que cada país tem um contexto econômico das empresas, cultural de investimento em ações, histórico de hábito de nível de litigation, tem um contexto todo que nem sempre você pega um percentual e aplica aqui e isso funciona. E a gente não tem nenhum tipo de pesquisa ou levantamento empírico ou de qualquer forma que mostre que a gente está afastando o investimento estrangeiro no Brasil por conta disso. Não há nada, zero. Então, assim, na nossa visão, se esse projeto vai para frente, ele é muito ruim. O ônus sobre as companhias é terrível e assim a questão da arbitragem, disclosure, tem assim todos esses pontos aí que foram já discutidos. De toda forma, a gente tem, assim, se ele desaparecer, tudo de bom. Não tem nada que a gente fale, nossa, isso aqui era importante entrar. Não identificamos isso. Se o Breno tiver algum ponto, traz para a gente. Agora, por outro lado, a gente está aproveitando a oportunidade de utilizá-lo para, de repente, explicitar que class action contra a companhia não pode, ponto final, acabou. Também não pode ser a comunidade de investidores aderindo automaticamente, tá? Que é o opt-out. Tipo, você já está dentro, você tem... Então, a ideia de um plano B seria utilizá-lo nesse sentido, entendeu? Eu acho que aí, eu tenho uma coisa curiosa desse documento da OCDE, eu li, tá? Mas já participei de uns 6 ou 7 antes. E esse é, curiosamente, o único que não tem participação, só uma entidade do mercado participou. Isso é um negócio completamente fora do comum, sabe? Eu participei na época como CNI de vários, muitos mesmo. E um dos elementos centrais, e a Braskem não foi consultada. Eu vi nos arquivos da Braskem, não houve consulta e não há nenhum houve, relatório. não houve, Pablo, você está Então, correto. isso é um negócio que chama muita atenção, sabe? Muita atenção mesmo. Não tem razão de ser. Você O quer Fabiano melhorar nosso participou disso lá na mercado? série, vários. Isso faz direto, direto. Se quisesse melhorar o Acho nosso estranho isso. mercado, tinha que colocar a gasolina azul na CVM. É isso que tinha que fazer. Tinha que triplicar a CVM, colocar o dinheiro que é arrecadado, deixar uma parte lá. É por aí. Ela faz um trabalho brilhante, mas precisava de mais recursos. Então, assim, esse diagnóstico está doido. Enfim, e ninguém precisa de uma class action contra o diretor, né? Pessoal, então vamos finalizar aqui. Estamos 100 pessoas aqui. De novo, muitíssimo obrigado, pessoal. Teremos uma semana bastante intensa no assunto. O grupo que vai para a redação já está com o grupo, já está aí para entrar, mas entendam ali vai entrar ali é quem vai mexer no cimento mesmo. Então, depois a gente volta para esse grupo maior para validar naturalmente, até para que seja é, que a gente consiga criar um material conjunto. Pessoal, estamos abertos, vocês todos têm nossos celulares, qualquer coisa podem ligar à vontade. No máximo que demora, a gente terminar uma ligação para ligar para outra. Então, estamos aqui super à disposição. Tá bom, gente? Muitíssimo obrigado. Bom Obrigado, trabalho pessoal. para Tchau, todos. Valeu, Obrigado, parabéns pessoal. aí. Descanse, pelo amor de Tchau, Deus. tchau. Pessoal. Não, não. Tchau, tchau. Prazer, gente. Tchau, tchau. Boa tarde, bom final de semana. Pablo. Oi, Fê.